Vamos então começar agora a realização. Nós estamos na questão 232. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesmo. Vamos lembrar lá, né, do que está no pórtico lá do templo de Delfos: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, desde a antiguidade, nós sabemos que o mais importante é o autoconhecimento, é nós nos conhecermos, porque nós estamos encarnados aqui para nos modificarmos, para aprender. Por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? E bota lento nisso, né? Nós vamos caminhando muito devagar. É isso que eles estão perguntando para o Emmanuel e ele responde. Isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá em si mesmar-se, né, concentrar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos e os cantos da sua personalidade espiritual. Então agora ele está falando metade do século XX, né, quando o livro foi escrito. Nós estamos aqui em 2023, né, outubro de 2023, nós estamos ainda na mesma situação. Quando ele coloca que somente agora, por que ele coloca somente agora? Porque ele coloca que na metade do século XX o homem já está tendo um pouco mais de tempo para poder se conhecer, para poder estudar, as coisas estão ficando um pouco mais fáceis. Hoje, 2023, mais ainda, porque a internet, todas as facilidades vieram para que o homem tivesse mais tempo para aprender e para estudar. Principalmente para aprender, porque antigamente estudar era uma coisa elitista, os livros eram muito caros, qualquer curso era muito caro, comprar um livro era caro. Então hoje não, hoje nós temos o estudo, o aprendizado no YouTube, nós temos em PDF na palma da nossa mão os livros que quisermos, então só não estuda hoje quem não quiser. Então ele coloca aqui agora: antigamente a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram até que lobrigasse e enxergasse a conveniência da solidariedade para enfrentar os perigos comuns. Depois de muito tempo é que ele vai aprender a solidariedade. A união faz a força para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Então exigiu muito tempo, muito esforço para que a gente pudesse dominar o entorno, a natureza, aprender a trabalhar em grupo, aprender a plantar, a criar vínculos familiares, né, de lugar e por aí vai, para que a gente fosse aos poucos se estruturando para chegar onde nós estamos hoje, com uma condição de poder estudar com mais facilidade, uma condição de ter uma qualidade de vida melhor, porque a ciência, a medicina, tudo hoje contribui para que a gente possa ter mais saúde, viver mais e com uma qualidade de vida melhor. Agora, porém, e aqui ele está falando na metade do século XX, agora, porém, as culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas dentro dos valores infinitos da vida. Então aqui não se podia nem imaginar
o quanto a ciência, a tecnologia iam facilitar cada vez mais a vida do homem, né? Para que ele pudesse se conhecer, para que ele pudesse se melhorar. Mas infelizmente, né, os nossos irmãozinhos instigantes estão por trás de todas as coisas, e em vez do homem buscar o conhecimento e o aprimoramento, ele vai buscar, né, situações mais até perigosas, vai buscar pornografia, vai buscar intriga, briga, discussão, vai buscar os piores sentimentos e as piores coisas que nós temos, vai buscar nas redes sociais, na internet. Infelizmente, o problema é a nossa índole, né? Nós temos que mudar muito para que possamos aproveitar aquilo que está à nossa volta, para que possamos ajudar a acertar as coisas e mudar, né? Mudar as coisas que estão à nossa volta, porque nós não podemos continuar com o planeta, né, explodindo. Há uns 25 anos atrás, 30 anos atrás, eu li uma reportagem de um cientista colocando que nos próximos 50 anos, e ainda não, seria mais para frente ainda, eu estou falando 25 anos atrás, mais ou menos, ele colocou que nos próximos, dali a 50 anos, que seria ainda mais para frente do que agora, o planeta ia começar a se tornar hostil, se nada se fizesse para mudar a destruição do planeta. E nós estamos começando a ver, nós aqui no sul estamos alagados, né? O pessoal no norte e no nordeste está em seca, principalmente a região do norte, ali da Amazônia. Nós estamos tendo problemas de temperaturas exacerbadas, tanto com muito calor como com muito frio em algumas regiões. Então nós estamos começando a ver o planeta se tornar, ele está começando a se tornar hostil. Ou nós trabalhamos, ou nós fazemos alguma coisa para mudar o nosso consumo, mudar a forma de nós vivermos, mudar a forma que nós lidamos com a natureza, ou nós teremos cada vez mais dificuldade com a natureza, com o planeta. Que dizer dos que propugnam, dos que defendem, né, leis para o bem-estar social por processos mecânicos de aplicação sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? Os estadistas ou condutores de multidões que procuram agir nesse sentido em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. O que ele está colocando aqui, né? Aqueles que conduzem o povo, aqueles que tentam fazer alguma coisa, que tentam modificar, em pouco tempo caem no desencanto, porque eles não encontram acolhida, eles não encontram respaldo. A maioria das pessoas querem, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, todo mundo quer puxar a sardinha para sua brasa, quer ver como está, o máximo que olha para sua própria família e o resto que se dane. Infelizmente é assim que nós vivenciamos os nossos tempos atuais, né? A harmonia do mundo não virá por decretos. A paz não vai vir por decreto. Ela vai vir pela boa vontade daqueles que estão inseridos na guerra. Hoje nós temos duas guerras, né, preocupantes, a da Ucrânia, que já tem 1 ano e meio, em fevereiro vai fazer 2 anos, e nós começamos no final de semana, no sábado, né, hoje é dia 11 de outubro, o dia da gravação, ele entra no YouTube bem mais para frente, mas no sábado começou a guerra de Israel com Hamas, e infelizmente é uma coisa horrível que está acontecendo, e a gente não pode tomar partido, a gente não pode olhar nem para um lado nem para o outro. Nas duas guerras nós temos que orar pelos dois lados, orar pelos nossos irmãos, olhar pelas mães que choram na Rússia, na Ucrânia, as mães que choram na Palestina, na faixa de Gaza, as mães que choram em Israel. Nós temos que orar para os dois lados,
principalmente para os governantes que têm um bom senso para sentarem e conseguirem acertar algum plano de paz. É para isso que nós temos que orar, nós temos que lembrar sempre que no nosso planeta não existe vítima. É o mal que domina, é o mal que coordena as coisas, mas não existe vítima. Então vamos continuar aqui. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? As nossas leis se modificam todos os dias. Por quê? Porque elas são falíveis, né? Elas vão se modificando conforme nós nos melhoramos, nós nos aprimoramos. As leis de Deus são imutáveis, porque é a sabedoria. Deus é amor, né? Deus é sabedoria, Deus é misericórdia. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? Os sistemas de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? Onde estão? Os romanos dominaram a maior parte do mundo conhecido da época. Caiu. Nós vamos ver povos, né, que exerceram domínio com muitas colônias. Também tudo isso se modificou. A paisagem geopolítica do planeta se modifica de tempos em tempos, né? Na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas dessa natureza, que sonharam com a igualdade restrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente iguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. Nós somos criados simples e ignorantes, todos nós fomos criados assim. A ignorância das coisas, nós temos que caminhar para aprender, mas nós vamos caminhando diferente um dos outros. Então, é uma utopia de que todos os homens tenham e façam as mesmas coisas. Isso não tem como acontecer, porque cada um de nós tem o seu ponto de vista, a sua forma, o seu estágio de evolução, né? E cada um de nós tem o seu mérito. Então, a única forma que dá certo é a da meritocracia, onde as pessoas recebem pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, porque é assim a lei de Deus. É assim que nós caminhamos na lei de Deus. E a lei de Deus é a lei verdadeira, é a mais sábia que tem. E se ele trabalha pela meritocracia, né, nós somos julgados pelas nossas obras, né, se vê a árvore pelos frutos, as leis dos homens, para serem justas, vão ter que caminhar neste processo de meritocracia. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. A busca interior, o autoconhecimento, o vigiar e orar, a revolução faz com que a gente vá se iluminando, a gente vai ascendendo, vai se elevando e vai se iluminando. Como Jesus coloca, né? Buscai a vossa luz. E é o que nós temos que fazer, nós temos que nos iluminar. Porque aí nós vamos iluminando o nosso caminho e vamos ajudando aqueles que caminham conosco pelo exemplo. Não é pela palavra, é pelo exemplo. Então, o homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para que a coletividade realize semelhante aquisição para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres da autoiluminação. É o autoconhecimento para que nós possamos fazer a nossa modificação, trabalharmos em nós e termos a nossa autoiluminação. Né, aqui do verbo haver, né, existem outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? O Emmanuel responde: o mundo está repleto de elementos educativos, principalmente no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, né, aquilo que elevam, né, que notabilizam, né,
o homem, né? As coisas que fazem com que o homem cresça. É isso que ele está colocando. O mundo está repleto de elementos educativos, principalmente no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Pelo trabalho, não é o trabalho para pagar as contas, é o trabalho interior, é o trabalho que nós temos para nos modificarmos, é o estudo para nos melhorarmos, para crescermos, para aprendermos. Mas, em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu evangelho de verdade e vida. Então, para a iluminação espiritual, para o nosso caminho, para a nossa elevação, não existe nada melhor, mais importante, que traga mais ensinamentos do que a Boa Nova, o evangelho de Jesus, que é o evangelho, né, de verdade e de vida, como nós devemos viver. Jesus é o nosso modelo e guia. Os próprios filósofos que falaram na Terra antes dele, né, antes de Jesus, não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria. Nós vamos ver isso no livro A Caminho da Luz. Nós vamos ver Sócrates, né, nós temos lá no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist e ver. No começo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz os ensinamentos de Sócrates. Sócrates é um preposto de Jesus. Ele veio trazer os ensinamentos de Jesus 440 anos antes da vinda de Jesus. Então, os próprios filósofos que falaram na Terra antes dele, né, antes de Jesus, não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne, de modo a preparar para Jesus, né, que viria depois, a luminosa passagem pelo mundo das sombras. Razão porque o modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade de cada homem. Nós vamos ver na questão 625 que Jesus é o nosso modelo e guia. Quando Kardec pergunta onde nós devemos basear, qual deve ser o nosso modelo, eles colocam: vede Jesus. Jesus é nosso modelo e guia. Ele usou 100% dessa matéria, 100% desse corpo. Nós temos que nos desenvolvermos e aprendermos para podermos usar também 100% desse corpo. Por isso que ele colocou que nós podemos fazer o que ele fez e ainda mais, porque aí nós vamos continuar o nosso aprendizado, continuar a nossa elevação. Eu peguei aqui, eu sempre falo da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma das questões que eu mais gosto, que é justamente sobre o conhece-te a ti mesmo, que é Santo Agostinho respondendo a pergunta que o Kardec faz aqui no Livro dos Espíritos. Aí ele coloca, Kardec pergunta: qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal? Eles respondem, Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. É o que está lá na porta de Delfos. E Sócrates vivia repetindo. Perdão. Na mesma questão, o Kardec continua: compreendemos toda a sabedoria contida nessa máxima, mas a dificuldade é precisamente a de conhecer a si mesmo. Qual o meio para se chegar a isso? Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim do dia, eu interrogava minha consciência, refletia sobre o que havia feito e me perguntava se não faltara com algum dever, se alguém tivera motivo para reclamar de mim. Foi assim que consegui conhecer-me e ver o que precisava modificar em mim. Aquele que toda noite recordasse todas as suas ações do dia e se perguntasse sobre o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e a seu anjo guardião para iluminá-lo, adquiriria uma grande força para aperfeiçoar-se, pois crede-me, Deus o ajudará. Coloca, crede-me, Deus o ajudará. Portanto, questionai-vos e perguntai o que fizeste, com que objetivo agistes em cada circunstância. Se fizeste algo que censurarias nos outros, se fizeste uma coisa que não ousarias confessar. Perguntai-vos também o seguinte: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria razão para temer o olhar de alguém?
Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas serão um alívio para a vossa consciência ou a indicação de que um mal precisa ser curado. É uma resposta bem extensa. Aconselho a todo mundo dar uma lida nela inteira. 919A, ela é bem extensa. Nós temos o Livro dos Espíritos aqui no canal. É só ir lá na playlist e leia ela por inteira, porque vale muito a pena. É daquelas colocações que a gente tem que ler e reler ao longo da vida. Como interpretar a ansiedade do proselitismo, né? O proselitismo é fazer adeptos, né? Buscar adeptos. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essa necessidade de iluminação? Ou seja, eles estão perguntando, né, como colocar essa vontade do espírita de mostrar materializações, né? Mostrar fenomenologia, fazer show, né? Mostrar os fenômenos dentro do espiritismo para adquirir mais adeptos, né? Aquelas casas que quer ver as cadeiras cheias. E se a função, se a questão maior é o autoconhecimento, é o burilamento, é a iluminação. Emmanuel responde: os espíritas sinceros, e aí ele vem com esta colocação: os espíritas sinceros, aquele que estuda, aquele que trabalha o seu interior, aquele que busca se transformar. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para a sua transformação, né, para a sua iluminação. Os espíritas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma, né? Os fenômenos, a materialização, né? A fenomenologia, né? Acordam a alma, sacode a pessoa fala, nossa, existe alguma coisa. Como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida, né? Como um choque que faz uma pessoa que está ali adormecida acordar. Mas somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. Não é o fenômeno, não é o show que vai fazer alguém ir buscar o estudo, ir buscar o aprendizado. Como ele coloca aqui, mas somente o esforço, a vontade de estudar, a vontade de aprender, a vontade de se aperfeiçoar é que opera a edificação moral, a transformação moral legítima e definitiva, porque é para isso que nós estamos encarnados aqui. É uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se a alguém à propaganda de uma lei sem haver fortalecido a si mesmo na seiva dos seus princípios enobrecedores. E o que acontece com a maioria dos entusiastas, aquelas pessoas que não sabem nada, não leem nada, vai numa casa espírita, ouve o galo cantar e sai propagando, né, falando de fenômenos, de milagre, disso, daquilo. Ele não aprendeu, ele ainda não sabe nada. Essas pessoas são as que mais atrapalham a doutrina espírita. Vou repetir o que o Emmanuel coloca. É uma extravagância de consequências desagradáveis. Atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores. Aquela que vai propagar aquilo que não sabe, aquilo que não estudou afinco, que não aprendeu e principalmente que não colocou em prática, que não está se utilizando desse conhecimento para se modificar. Aí ele vai sair alardeando um monte de besteira, falando bobagem, que infelizmente é o que mais acontece. O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade. Identificado com a sua essência consoladora e divina, o homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. O homem não pode se acovardar com as suas provas, com as suas provações, com as experiências, porque são as provas difíceis, né? As provas que nós estamos ali no aprendizado, que nós estamos realizando para poder passar de ano.
é com as experiências que nós temos nas várias existências que temos ao longo da vida, porque nós temos uma vida só, que começou lá no átomo, né? Começou lá na mônada, e nós vamos ao infinito, nós somos imortais, né? Como está lá na 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Então o homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências, porque nós temos uma única vida, mas temos várias existências, e essas existências nos trazem várias experiências, e essas experiências vão nos enaltecendo, vão nos melhorando, vão fazendo com que a gente cresça, com que a gente melhore cada vez mais. Grande erro praticariam as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. Não teria sentido, a gente não precisa encarnar. Se você não vai passar pelas provas, não vai passar pelas experiências, se você não vai pagar um pouco das suas dívidas com uma expiação, e aí no caso a gente vai pagando 0,1% a cada encarnação, né? Vai pagando em suaves prestações. Se não fizer um pouco de cada coisa, não vem, fica lá no plano espiritual, dá lugar para outro. É para isso que a gente encarna, para estudar, para aprender, para melhorar, passar por provas, provações e um pouco da expiação, limpar um pouco do que sujou nesta e em outras vidas. Então, grande erro praticaria as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil sem cuidados. Não teria sentido, não teria por que vir, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais. As coisas do mundo, as coisas da terra, são da terra, nós temos que resolver, nós temos que acertar, nós pedimos as provas para passar por elas. A gente tem que pedir ajuda ao plano espiritual, nós temos que pedir ajuda ao nosso mentor, ao nosso irmão mais velho, né, que é o Mestre Jesus. Nós temos que pedir ajuda para que tenhamos força para passar pelas situações, pedir ajuda para que vençamos a preguiça, para estudarmos, para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos. Nós temos que pedir ajuda para que a gente possa atravessar os caminhos, as pontes, as trilhas pelas quais nós temos que passar. Isso sim, a gente pede ajuda para o nosso mentor para nos ajudar a termos força, cair e levantar cada vez mais rápido. Agora, as coisas cotidianas, nós temos que conviver com elas. As pessoas vão, às vezes, parecem mendigas, né? Pedindo o tempo todo. É como se os planos espirituais superiores fossem donos da venda, estão atrás do balcão vendendo coisas ou fazendo escambo, trocando coisas. É uma coisa vergonhosa. É egoísmo e insensatez provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais. Cada estudioso, desenvolva sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. Não peça para outro fazer o que nós temos que fazer. É isto que ele está colocando. O espiritismo sem evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer como todos os elementos transitórios do mundo. Quer dizer, o espiritismo como crença, né? O espiritismo como religião, o espiritismo sem evangelho, porque o espiritismo é doutrina, é ciência e filosofia. E principalmente o evangelho redivivo, a volta dos ensinamentos primitivos do mestre. Então, sem o evangelho, é mais uma religião, é mais uma crença que tende a desaparecer, ou que tende a ter problemas, ou que tende a ficar parada no tempo, como aconteceu com todas as outras. E o espírita que não cogitou de sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais,
mas será sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. Sem o mestre, sem o nosso irmão mais velho, o nosso mestre Jesus, nós estaremos navegando sem leme, sem condição de direcionar o nosso barco. É isso que ele está colocando. Porque o espírita que não cogitou de sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro. No instante da tempestade inevitável, porque a tempestade virá, as provas virão, as provações também. É inevitável, para isso que nós encarnamos. No instante da tempestade inevitável, da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos parâmetros espirituais. Só a fé, o conhecimento, a fé raciocinada, a fé verdadeira, vivida a cada dia, a cada momento, em cada ato, em cada situação. O evangelho vivido no dia a dia, nos atos, nos pensamentos, nos sentimentos, é que farão com que a gente cresça, com que a gente tenha condições de se elevar e que a gente tenha condições de alcançarmos, né, os parâmetros, os lugares mais altos, a nossa elevação. Perdão. E aqui nós vamos à última pergunta desse item. Perdão. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Perdão, nós vamos ver também essa questão no Livro dos Espíritos, mas aqui vamos ver a colocação do Emmanuel. A grande diversidade, né, a grande diferença, a grande diversidade entre ambas as tarefas. Há uma diferença muito grande entre doutrinar e evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Basta ter conhecimento intelectual, ou seja, ter lido, ter estudado, ter aprendido a doutrina espírita. Para evangelizar, é necessário a luz do amor íntimo. Para evangelizar, é preciso ter estudado, aprendido e colocado em prática. Ter se modificado interiormente através dos ensinamentos do Evangelho. Ter modificado a sua psicosfera, os seus atos, a sua palavra, os seus sentimentos. Aí sim, ele está transformado pelos ensinamentos do Cristo, ele está evangelizado e aí ele pode ser um evangelizador. Ele ensina, não com a palavra, isso é intelectualidade, ele ensina com o exemplo, com a vida que leva, com as palavras que pronuncia, com o amor que emana, a fraternidade e a empatia para com os outros. É pelo exemplo. Então, repetindo aqui, para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor do íntimo, no íntimo. Na primeira, que é doutrinar, bastaram a leitura e o conhecimento. Na segunda, que é evangelizar, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. E aí nós vamos lembrar de Paulo, né, quando ele coloca, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então ele estava realmente evangelizado. E aí ele podia evangelizar, levar o evangelho com seu exemplo, com a sua energia, com a sua luz, aonde ele fosse. Coloquei que era a última, não, a última é agora, 238. É a última questão desse quesito que nós começamos aqui, né, realização. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas
inovações religiosas? Uma pergunta que eles fazem. Nós precisamos de inovações religiosas? Ele responde: toda inovação é indispensável. Toda inovação é indispensável, porque nós vamos nos modificando, nós vamos nos transformando, as coisas vão se transformando. Vamos lembrar o Kardec quando ele colocou: quando o Espiritismo colocar alguma coisa que for contra a ciência, nós ficamos com a ciência. Por quê? Porque a ciência está sempre aprendendo, a ciência está sempre inovando, a ciência está sempre se reinventando, se revisando. Por isso que o Emmanuel coloca aqui: toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. E não foi. Nós estamos aqui há 2000 anos dos ensinamentos do Cristo, estamos batendo cabeça para tentar aprender, para tentar entender e para tentar pôr em prática. Porque entender intelectualmente é mais fácil. Aprender verdadeiramente e colocar em prática que é o X da questão. É aí que mora toda a diferença. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Nós estamos no ABC, nós estamos fazendo assim, com perninha no quesito evangelho, no quesito aprendizado, no quesito religiosidade, né? Porque religião é se religar com Deus. A religiosidade, a verdadeira religião, aquela que nos religa com Deus, né? Independente das crenças, né? Nós ainda estamos engatinhando no começo da nossa religiosidade, infelizmente. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. É o Evangelho que ilumina, é a luz que vai proporcionar a claridade suficiente para que a gente possa edificar dentro de nós um templo lindo, um templo maravilhoso, um templo perfeito para Deus nosso Pai, dentro de nós. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio por meio da dor. Vamos lembrar que Deus ensina com o tempo, né? A dor é o último recurso. A dor vem quando a gente não aprendeu de jeito nenhum, e principalmente pela lei imutável de Deus de causa e efeito. Então, ele coloca aqui: agora, somente agora, a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio por meio da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio, que é o que nós estamos agora. A partir de 2001, né, começou o terceiro milênio. E agora, no terceiro milênio, nós estamos começando a nos melhorar, estamos começando a nos prepararmos para sermos mais fraternos, para sermos mais empáticos. Aí alguém pode ir lá colocar: mas e toda essa violência, essas guerras, todas essas confusões? É o mal gritando. Por quê? Porque os bons são silenciosos. Nós temos bolsões já de regeneração, de começo de regeneração em vários lugares, em várias situações. Nós temos muitas pessoas já com outra colocação, com outra forma de vida. Nós temos espíritos elevados encarnando na Terra para nos auxiliarem, né, para a nossa melhoria, para a nossa caminhada. E os maus estão vendo que estão perdendo o domínio, que vão perder esse domínio, que a Terra não vai ser mais domínio deles. Então eles estão gritando e eles estão trabalhando de todas as formas, e nós estamos com os holofotes. Antes as coisas aconteciam, a gente não sabia, não via. Agora o mundo virou uma aldeia, se sabe de tudo em tempo real. Então tá tudo com holofote, tá tudo sendo mostrado para que a gente possa aprender, para que a gente possa se modificar, para que possa melhorar. E principalmente esses irmãozinhos instigantes que estão vindo como a última oportunidade deles na Terra,
terem a chance de se modificar, se arrepender, de se melhorar, para poder continuar na Terra, que vai ficar em transição ainda por um tempo, até que a gente comece a regeneração de fato, mas eles estão nessa situação de provação, prova muito difícil, né? Porque é a última chance que eles têm. Conforme vão desencarnando, aqueles que não se melhoraram, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não quiseram se modificar, já vão começar a ir para os planetas de provas e expiações que estão compatíveis com a energia e com a vibração que eles estão vivendo. Alguns vão para um primitivo, outros vão para aqueles que ainda estão começando a idade, o que foi para nós a idade média, né? A idade das trevas e por aí vai. É certo que o planeta já possui as suas expressões boladas de legítimo evangelismo, né? Já tem, né, o evangelho, o estudo, o aprendizado, já temos essas expressões, nós já temos pontos, né, onde se vê essa busca maior pelo conhecimento e principalmente pela prática do evangelho. Raras, na verdade, né? Esses lugares, essas situações de lugares, de pessoas, grupos de pessoas já modificadas são raras. É o que ele coloca aqui, eu vou voltar. É certo que o planeta já possui as suas expressões boladas de legítimo evangelismo, raras na verdade, mas consoladoras e luminosas. Consoladoras e luminosas, né? Como Jesus, nós vamos ver aqui mais para frente o Emmanuel colocando, como o Jesus colocou, vós sois o sal da terra. Os apóstolos eram o sal da terra. Por quê? Porque você, principalmente naquela época, você usava o sal para conservar as coisas, não tinha geladeira. E o sal é o que dá o sabor na comida. Então um pouquinho de sal já resolve todo o problema. Eles eram poucos, mas eles resolviam o problema. Nós não temos muitos espíritos evoluídos vindo para o planeta, mas os poucos que vêm fazem toda a diferença. Porque eles conseguem irradiar, eles conseguem iluminar, eles conseguem modificar grande número de pessoas à sua volta, eles conseguem fazer muita diferença aonde eles encarnam, né? E agora com a gente, com um mundo tão pequeno, poucas pessoas em vários lugares, mas com a comunicação nós teremos o aprendizado muito mais rápido do que esses irmãos vão nos trazer. Então, voltando aqui, essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Então, esses espíritos missionários têm que ter, sim, um altruísmo, uma renúncia muito grande frente à iniquidade, à aspereza, à dureza, né, à animalidade ainda de alguns seres humanos encarnados na Terra. E desencarnados também. Esses apóstolos desconhecidos são aquele, abre aspas, sal da terra, né? Fecha aspas. E o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo. Bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Então, esses apóstolos desconhecidos, esses que estão vindo, né? Como os apóstolos do Cristo eram, né, e os que estão vindo serão e são o sal da terra, né, aquele que um pouco vai fazer toda a diferença. E o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, né, o trabalho, a renúncia, os ensinamentos que nós tivemos um Chico, nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi. Nós temos Divaldo com seu trabalho com os livros de Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles, e nós temos uma série de coisas e muitos que virão ainda, né? Então, e seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo. Bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim.
Então, aqueles apóstolos, aqueles que já ensinaram, aqueles que já foram, nós temos que ser muito gratos ao Chico, nós temos que ser muito gratos à sua renúncia, ao seu esforço para nos deixar tanto conhecimento. Nós estamos aqui com Emmanuel graças à renúncia e ao esforço do Chico. Nós temos as obras do André Luiz graças ao Chico. Nós temos Humberto de Campos, né, e o Lúcio e muitos outros graças ao esforço que o Chico Xavier fez para trazer esses livros, trazer essa luz para que nós pudéssemos estudar. Então, sempre que a gente se lembrar, sempre que vier à nossa mente o nosso sentimento de gratidão, uma imensa gratidão ao nosso querido Chico Xavier. E no nosso próximo estudo nós vamos ver evolução. E o primeiro item de evolução, dor. Olha que interessante, primeiro item de evolução, dor. Nós paramos agora na questão 238. Até o nosso próximo estudo.